Como incentivar e engajar a equipe? Como incentivar e engajar os colaboradores na sua empresa? Seja muito bem-vindo ao podcast Talento, Gente e Gestão, com Edson Ferreira e Gleidson Silva. Bom dia, Edson. Muito bom dia, Mr. Gleidson. Então vamos falar desse tema aí que eu acho que é uma dor grande de 99,999% dos gestores. Exatamente. E o interessante é que esse tipo de dor é uma dor que muitas das vezes dentro da empresa acontece de forma silenciosa. Ô Gleidson, Edson, como assim essa dor ela pode ser que aconteça de forma silenciosa? Já reparou aquelas empresas que elas até estão em um desenvolvimento, em um crescimento contínuo, mas esse crescimento e esse desenvolvimento contínuo ele se dá pelo fato de que o empresário ele tem muita garra, ele é um cara determinado e ele arranja pessoas que com o passar do tempo desenvolvem essa mesma garra, desenvolvem essa mesma determinação que ele, e eles vão tocando o negócio meio que por meio da simbiose. E parece dar uma impressão em um certo momento para quem é liderado que o empresário ele não está valorizando a pessoa. Ó, rapaz, mas eu só estou trabalhando, estou dando resultado. Mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Será de fato que o que eu estou fazendo é importante? Será que eu sou importante para a empresa? E aí é onde, em alguns casos, o colaborador fica até meio balanceado. Ele chega a procurar a direção da empresa para propor ali algum tipo de ajuste quando a questão é salário, ou para propor algum tipo de recompensa quando nem tanto é o salário o principal motivador do colaborador. E aí, dependendo de como é que a empresa lida com isso, a empresa pode encarar como sendo realmente legítimo aquele pedido, aquela reivindicação, e atende mediante algum tipo de negociação ou não. Tem alguns casos que a empresa encara como uma afronta, encara como que aquela iniciativa deveria ter partido da gestão e não do funcionário, encara como que o funcionário está querendo fazer ali um joguinho de manipulação e colocando em xeque a empresa. Olha, ou você melhora aqui para mim, ou você me reconhece, ou você me dá um aumento, ou você me faz uma concessão, ou eu vou para um outro local, para uma outra empresa, porque o mercado está me assediando. Então, olha, essa dor que muitas vezes ela é sutil e silenciosa, ela pode desencadear uma série de consequências que nenhum dos dois lados querem. Afinal de contas, tanto o empresário, o gestor, quanto o colaborador, as equipes, os times dentro da empresa, elas buscam uma coisa só: é o lucro, e esse lucro geralmente é traduzido em dinheiro. Elas buscam o crescimento, e esse crescimento ele é traduzido em obter alguns desafios ali dentro da empresa, em superar esses desafios, em ter oportunidade, em obter níveis de autonomia compatíveis com os níveis de responsabilidade, e isso pode ser resolvido com o que a gente vai apresentar aqui agora nesse podcast. Perfeito, senhor Gleidson. Quando a gente fala de engajamento e incentivar as pessoas, a gente está falando desse nível, de diversos níveis ou de diversos elementos, né? Uhum. Lógico que o financeiro é um deles, mas na minha experiência eu vejo que a maioria não é. A maioria ela não é financeira, né? Sobre esse engajamento, sobre gostar de fazer parte daquele grupo, gostar de fazer parte daquele resultado. E eu gosto sempre de partir de alguns princípios para que a gente possa construir uma ideia. Enquanto você falava aí, me veio à cabeça o estoicismo. E aqui eu vou alinhar um pouco esse conceito dentro do que nós estamos falando aqui, né? Os filósofos dessa era estoica pregam o comportamento a partir da gestão das emoções, olhando sempre para aquele lado de, bom, isso aqui cabe a mim? Isso aqui está sob o meu poder resolver ou fazer alguma coisa sobre isso? Se sim, eu me ocupo disso, com as emoções gerenciadas. Se não, eu ignoro isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa entender, e esse conceito do estoicismo ele é muito interessante para a gente aprender
algumas coisas sobre o nosso próprio comportamento, para ver o quanto a gente está deixando de lado coisas que cabem a nós fazer para ter o resultado que esperamos, e coisas talvez que estejamos dedicando e que não necessariamente levam ao resultado que nós esperamos. Do ponto de vista do engajamento do colaborador, é preciso o gestor entender que é sim papel dele fazer, ter atividades, incentivar, participar, criar momentos para gerar esse engajamento nas pessoas. Senão, eu fico achando que a pessoa está motivada porque não quer trabalhar aqui. Lógico, isso eu acho que é o resultado final. Mas o interessante é saber quais são esses elementos, quais são essas características que afastam talvez a pessoa, o interesse da pessoa de estar ali, para que eu possa agir em relação a isso. Porém, colocando um pouco desse conceito do estoicismo aí, sobre o que está sobre o meu poder, eu preciso alçar a mão naquilo que está sobre o meu poder, e está sim sobre o poder do gestor, criar diversos elementos, ambientes, dinâmicas, situações, para que as pessoas possam se motivar e engajar a partir disso. Mas não está 100% na mão dele garantir que as pessoas vão fazer isso. Eu garantir que as pessoas vão fazer parte disso. Isso não quer dizer que, então, eu posso simplesmente ignorar. Ah, isso não é a pessoa que não quer. Bom, eu preciso saber se eu estou dando os passos necessários, se eu estou dando as oportunidades necessárias, se eu estou fazendo aquilo que é preciso fazer para que as pessoas possam, a partir disso, ter algum interesse em se motivar ou engajar com isso. Então, é sim responsabilidade de todo gestor de equipe criar elementos, criar situações que vão permitir que as pessoas se interessem por aquilo, se engajem naquilo, se motivem naquilo. Mas não é responsabilidade dele ou não está sob o seu poder fazer com que ele realmente entre nessa onda e participe do processo. Os ditado, eu posso levar o cavalo até o beirado do rio, mas não posso obrigá-lo a beber água. Não tem como obrigá-lo a beber água. Porém, uma coisa é certa, se eu não levar o cavalo à beira do rio, ele não vai beber água. Então, eu preciso criar a opção dele beber água. Se ele quiser beber água, ok, está na mão dele. Então, a gente vai até esse ponto. Né? Dentro desse conceito, existe uma análise muito interessante. Pensar o seguinte: o que eu estou fazendo é algo que está no meu controle? Se for, eu preciso continuar fazendo, que é algo que depende da minha ação para entregar aquele resultado. Mas tem uma outra área que não está no meu controle, e aí entra essa parte do colaborador, mas que tem, dentro dessa parte que não está no meu controle, tem uma pequena parte dentro dela que está no meu controle, que é: eu não consigo decidir para ele, mas eu consigo incentivá-lo, por isso a palavra incentivar. Eu consigo inspirá-lo ou criar ações para inspirá-lo. Eu consigo influenciar de alguma forma para ver se aquilo acontece. Então vamos lá, para a gente falar sobre engajar pessoas, a primeira coisa que eu tenho que pensar, e se não tiver essa, esquece o resto, é minha responsabilidade pensar sobre isso, é minha responsabilidade refletir sobre isso, é minha responsabilidade criar ações específicas sobre isso, para que o colaborador possa olhar para isso e falar: cara, isso aí faz sentido para mim, eu quero entrar nessa, eu quero entrar junto. Então, essa parte em que eu faço alguma coisa, que eu faço uma reflexão sobre aquilo, que eu penso sobre aquilo, que eu crio situações diferentes, que eu interfiro no ambiente, é a parte do incentivar, né? Como incentivar e engajar o colaborador é o título do nosso podcast hoje. Então, esse incentivo é isso. É estar disponível, é criar os momentos, é participar junto. Aí vai trazer o engajamento, que é a parte que não está 100% no meu controle, mas tem essa parte aí que eu consigo influenciar as pessoas para que elas possam participar do processo. Muito bom. Empresário e gestor. Pega o seu papel e a sua caneta, porque por mais experiência que você tenha em negócios, por mais que você tenha experiência em engajar pessoas, pode ser que durante essa conversa aqui nesse podcast, você tenha ideias, você tenha insights, e aí você leva essa ideia, esse insight, desenha, transformando ela num plano de ação e executa, e você melhora ainda mais a sua empresa, a sua capacidade de engajar as pessoas aí dentro.
Edson, ô Gleidson, eu não tenho experiência com isso. E agora, nesse podcast, eu até reconheço que eu deixo isso passar despercebido. Eu deixo isso passar como sendo algo de não tanta importância assim. E eu até reconheço isso porque depois, ouvindo sobre o estoicismo, eu percebi que a maneira que eu fui educado e a maneira que depois eu fui conduzindo as coisas é uma maneira que espera que todos já tenham a mesma iniciativa que eu tenho, todos já tenham o mesmo engajamento que eu tenho, independente de eu der um incentivo ou não. Porque pensa bem, eu não precisei de grandes incentivos assim para me tornar um empresário. O incentivo que eu precisei para me tornar um empresário foram alguns boletos para pagar, o valor que eu recebia fazendo o que eu fazia antes de ser empresário não era compatível, eu já tinha uma ambição interna de crescer um pouco mais como pessoa e também do ponto de vista profissional e do ponto de vista de negócio, e eu vim com a cara e com a coragem. Então essa pode ser que seja uma realidade. Pode ser que você tenha um outro tipo de realidade como empresário e gestor, na qual você não necessariamente precisou de ter um esforço herculano para empreender, porque de repente isso já veio até de geração para geração dentro do seu negócio. E aí você pensa assim, poxa vida, se eu já dou todas as condições para a pessoa trabalhar, para que além de eu dar condição, eu tenho que ficar passando a mão? Alguns usam até a expressão, eu tenho que ficar passando a mão na cabeça e eu tenho que ficar incentivando, dando outros tipos de incentivos. O negócio é o seguinte, o incentivo que eu dou aqui na empresa é a condição para trabalhar, eu pago o salário em dia e a pessoa faz isso que ela tem que fazer e vamos para frente e continuamos amigos. Se você eventualmente tem essas duas visões ou perspectivas, é importante dizer que se agindo como a empresa sua já age, você obtém um resultado X, se você investir um pouco de tempo, dedicação, der um pouco de atenção a incentivo correto para os seus colaboradores e a mantê-los engajados, você pode multiplicar esse resultado que você tem aqui de X por 2X, por 3X, por 4X. Porque, quer nós queiramos ou não, incentivar e engajar faz parte do nosso papel como gestor, faz parte do nosso papel como empresário, ou faz parte, é inerente ao trabalho de alguém, se por acaso você já chegou num nível que você delegou essa parte para alguém, se delegou para um setor de recursos humanos e já tem ele bem formatado dentro da empresa, ou não delegou para um recurso humano, você nem tem um setor de recursos humanos, mas tem alguém lá do departamento pessoal, que é uma pessoa de confiança e que ela vem aprendendo, vem se desenvolvendo, e ela executa algumas funções dos recursos humanos e foi delegado a ela. Então, você está delegado, seu papel como empresário e gestor é acompanhar. Ou, no mínimo, garantir que essa pessoa ela é tão confiável assim, ela é tão competente assim, que ela executa, ela acompanha e ela apresenta depois os resultados, relatórios, te mostrando, olha, valeu a pena esse incentivo, valeu a pena essa ação. Veja, dentro desse projeto aqui, dá para a gente perceber claramente o nível de engajamento das pessoas. Olha o nível de engajamento ao longo do ano. Olha aqui um relatório de absenteísmo, um relatório de turnover, que é o nível de rotatividade e que é o absenteísmo, no caso, o quanto que a pessoa ela realmente mantém-se dentro da empresa nos horários que tinha que manter e o quanto ela dá algumas desculpas para ficar fora, quer seja chegando atrasado, saindo mais cedo, apresentando algum tipo de atestado. Então você vai tendo alguns indicadores que vão sinalizando o nível de engajamento, o nível de comprometimento da equipe, mas parte da sua iniciativa ou de alguém que você delegou. E aí o Edson falou sobre estoicismo, e quando o Edson falava conosco sobre estoicismo, eu lembrei do psicólogo Abraham Maslow, quando foi anunciada uma estrutura que depois ganhou o nome dele, Pirâmide de Maslow, ou Pirâmide das Necessidades Humanas. Você não precisa ser nenhum estudioso aqui, a gente não está querendo trazer com isso uma ideia meramente acadêmica sobre a pirâmide de Maslow. Mas dá para você olhar para a pirâmide de Maslow e identificar alguns fatores incentivadores que vêm da própria necessidade humana.
e necessidade básica. Então, quando você olha para a pirâmide, fala assim, olha, todo ser humano tem necessidades fisiológicas. E aí, necessidades fisiológicas vão envolver desde a parte da sexualidade até aquela necessidade mais básica de excreção, a parte mais básica voltada para o afeto. Então, quando o ambiente de trabalho dá a condição de suprir essa necessidade básica da pessoa, opa, já é um caminho aqui para incentivo, já é um caminho para gerar um pouco de engajamento na pessoa, porque se ela compara a sua empresa com uma empresa que não dá a qualidade, a condição mínima para que ela tenha essas necessidades satisfeitas, ó, você já ganhou um ponto. Depois, quando você continua subindo na pirâmide, uma outra necessidade básica do ser humano é justamente a segurança. E aqui envolve a segurança no sentido de se sentir segura mesmo, protegida. E aí, se você olhar para dentro da empresa, aí é um ambiente que dá uma certa segurança, uma certa estabilidade até emocional, uma segurança física. Se é uma empresa que atua na área de risco, ela fornece os equipamentos de proteção individual necessários, os equipamentos de proteção coletiva, treinamentos sobre isso. Ela se preocupa e se ocupa em garantir que dentro da empresa, à medida que as pessoas vão executando os processos, ela garante uma qualidade de vida física e emocional naquilo que é mais básico. Uma cadeira para o cara sentar e uma cadeira que é confortável, que garante que ele tem uma postura adequada. Dá um incentivo ali de pequenas pausas nos intervalos e pequenos intervalos durante uma jornada de trabalho, de forma tal que a pessoa levanta, estica o corpo, dá uma alongada. Então, tá vendo? Pequenas iniciativas que, na empresa que tem, por mais que seja básica, em relação àquela que não tem, podem ser alguns motivadores para a pessoa permanecer ali e permanecer feliz, permanecer satisfeita. E aí você pega e sobe um pouco mais a pirâmide, falando de necessidade social. Então, nós temos essa necessidade de nos relacionarmos uns com os outros. E por mais que a pessoa seja introspectiva, em algum momento, ela precisa se relacionar com alguém. Então, se a empresa garante, dentro da infraestrutura dela, essa possibilidade da pessoa se relacionar, e aqui não necessariamente para ser coleguinho ou ser amiguinho, mas se relacionar, compartilhando algum tipo de aprendizado, entrando em algum tipo de programa e projeto dentro da empresa, que por um período de tempo vai fazer com que pessoas de setores diferentes se encontrem, compartilhem ideias. Então, olha a empresa se diferenciando com coisas simples, com coisa que é básica. E, naturalmente, por mais que alguém não reconheça, nós somos seres que também nos sentimos muito bem quando somos estimados. E a gente precisa sentir isso. Então, um elogio, um parabéns, dizendo o que e o porquê, um reconhecimento em público, quer seja por meio de um certificado, quer seja por meio de uma fala daquela pessoa dentro da empresa que é autoridade a respeito lá do colaborador, isso é um meio de incentivo e um meio de tornar as pessoas engajadas com a causa. E aí, quando você fala de causa, quando você joga um propósito para a pessoa, ô João, ô Maria, olha, aqui dentro da empresa as coisas funcionam assim, ó, como se fosse uma engrenagem, e você é esse dente da engrenagem aqui, ó. O seu papel é muito importante porque aquilo que você faz alimenta aquilo que o setor da ANA faz e que vai sucessivamente fazendo com que as coisas funcionem. Então, quando a gente mostra o papel da pessoa dentro da empresa com clareza e mostra a importância dela, olha nós atuando aí no lado da estima. E por fim, a autorrealização, que é quando a pessoa se sente plena dentro do ambiente, quer seja porque ela começou em um cargo e ela foi crescendo ali de forma hierárquica, ou não necessariamente ela começou num cargo e foi crescendo de forma hierárquica, mas ela foi crescendo como profissional dentro do cargo. Então, ainda que você, empresário e gestor, olhe apenas para as necessidades básicas, nelas você já encontra alguns estímulos para você motivar a pessoa e que não necessariamente é dinheiro. Observe que nenhum desses níveis da estrutura da pirâmide nós falamos de dinheiro.
Apesar dele ser um dos elementos também de Ah, reconhecimento, sim, né? sim. Tá lá dentro da estima, como você falou. Ô, Gleito, é interessante você falando isso aí, porque quando você falou aí dentro da sua fala que às vezes o empresário pensa, pô, eu dou emprego, eu pago salário, eu dou condição pro cara, e ele ainda não parece que não está interessado e tal. Esse é o pensamento do gestor que está conectado apenas na base da pirâmide. Porque aquele que acha que apenas satisfazer as necessidades básicas, nos dois primeiros níveis, né? Uhum. Básica e segurança, quer dizer, o salário é uma segurança, está resolvido o problema. E talvez a equipe dele, ou parte dela, está no terceiro, no quarto ou no quinto nível da pirâmide. Se ele continuar agindo, falando do primeiro nível e do segundo nível, não faz o menor sentido para a equipe dele. É como Uhum. se nós agora, no meio do podcast, que é um podcast de negócio, falando para gestores, líderes e empresários, trazendo temas que faz sentido para eles, é como se nós agora, do nada, começássemos a falar aqui sobre cricket. O que vai acontecer com o gestor? Ele vai desengajar do nosso assunto, porque não está atendendo nenhuma necessidade dele. Então, se ele estiver falando só isso, ele tá conectado apenas com os dois primeiros níveis da pirâmide. Ele está achando que está satisfazendo a necessidade das pessoas, mas está esquecendo dessa parte de estima, da valorização, do crescimento e desenvolvimento que faz parte e da autorrealização, que está muito ligado ao propósito também do negócio. E é onde a alta performance está conectada, que é lá em cima, né? Então é Uhum. um crescimento mesmo de engajamento. E aí, quando você falava nessa frase também, me veio à mente imediatamente o livro Princípios, de Rei Dalio. Até procurei ele aqui para mostrar. Eu vou deixar um link depois aqui na descrição. Esse livro, cara, é de um investidor feito. O Rei Dalio é um investidor americano e ele escreveu um livro sobre como que ele construiu o negócio dele. E uma das bases do negócio dele é saber lidar com a verdade. Isso não é uma lição de empreendedorismo ou de negócio, é uma lição de vida que se aplica em qualquer parte. Que é, cara, se você ficar falando isso, eu pago salário, eu dou condição e a coisa não funciona, aprenda a lidar com a verdade. Não fica criando história na sua cabeça, não. O que é lidar com a verdade? Isso que você está fazendo está funcionando? Não. Então muda. Essa é a verdade. O que você faz não funciona. Ou, pelo menos do jeito que você faz, não funciona. Não adianta ficar criando historinha na cabeça. Ah, mas as pessoas. Cara, olha e fala assim: isso aqui não está funcionando. Eu vou mudar o jeito de fazer. Então, um dos princípios base do negócio, de vida do Rei Dalio é essa. Cara, primeiro vão lá, aceite a verdade. A verdade é essa. A partir de agora, você tem condição de melhorar ela. Melhorá-la, para falar um português melhor, né? É, Senão, você vai ficar criando história e aí você vai ter comportamentos ou tentar resolver histórias que você está criando e não a verdade que existe. E aí você parte mais uma vez trazendo o estoicismo aqui, que é o que está na minha mão a partir da verdade que eu tenho, com a qual eu tenho que lidar. Senão não funciona, senão não adianta. Então, vamos lá, olha para a verdade. O que está acontecendo? O que você está fazendo está funcionando? Não. Então, meu amigo, procura um outro jeito de fazer para que a coisa possa mudar de figura, ao invés de ficar criando diversas histórias na sua cabeça. Luxo. Correto? Maravilha. O empresário e gestor que está anotando aí, já apresentamos aqui diversos pontos que, se você pegar um para poder aplicar, imagina aplicar um por dia, imagina aplicar um por semana, já começa a gerar um resultado positivo dentro do seu negócio. Anota aí, se você quiser ver assim, em termos muito práticos, como é que você vai fazer a partir de agora para engajar ainda mais a sua equipe. Uma primeira coisa que é básica, que é simples, e aí você vai subindo os níveis da pirâmide. Dá feedback. Feedback contínuo e constante para sua equipe vai te ajudar a, inclusive, detectar pontos que talvez você não iria detectar se deixasse mais solto, se não desse atenção para essa área. Então, de tempo em tempo, estabeleça. Vai ser uma vez por semana, dependendo do tamanho da equipe, uma vez por dia, vai ser a cada 15 dias. E coloque isso como parte da sua tarefa
como gestor, como empresário, dar feedback para as pessoas e não deixar só acumular tempo e acumular, muitas vezes, até falhas para chegar naquele ponto de ter que dar apenas um feedback longo, errado, a respeito da falha. Dê feedback também, que são os feedbacks positivos, patrocinadores, quando a pessoa não tiver falhado. Eu não sei se você já reparou, há uma cultura de que dar o feedback é chamar a atenção. E geralmente isso acontece quando a pessoa falha de alguma maneira, ou tecnicamente, ou em nível comportamental. Não. Existe sim aquele feedback de redirecionamento, de realinhamento, recondução de rota, sim, e é muito saudável. Por outro lado, dá atenção ao feedback positivo, patrocinador, quando a pessoa está acertando, vai contribuir para que você a incentive a permanecer engajada ou a ampliar o engajamento. Você quer ver uma outra? Invista no desenvolvimento dos seus colaboradores. O que é o desenvolvimento? É quando você traça realmente uma linha mestra da trajetória que ele pode percorrer ali dentro da empresa ou que ele precisa, porque tem esses dois pontos de vista. Tem aquela estrutura ou aquela rota que o colaborador ele precisa percorrer. Por quê? Porque se ele não percorrer essa rota, a empresa se enfraquece. E tem uma outra que não necessariamente ele precisa, mas que é bom. E é bom, inclusive, para o crescimento dele. Gera impacto para a empresa, mas é bom, inclusive, para o crescimento dele. Ou seja, não é nada obrigatório, mas se ele percorrer, é bom. Então, quando você desenha isso, desenha uma trilha de aprendizagem para o cara e monta para esse colaborador, para essa equipe, um programa de desenvolvimento que pode ser coletivo e que também pode ser, e até recomendo que o seja, o programa de desenvolvimento individual. Poxa, a empresa, o colaborador vai olhar para você, vai olhar para a empresa e falar assim: rapaz, olha só que interessante. Olhando para alguns colegas que atuam até em ramos diferentes do que eu atuo, eu sou o primeiro, ou eu sou o único que tem, de uma forma muito clara, desenhada, uma rota que eu sei que se eu percorrer, eu vou estar crescendo aqui como profissional, vou estar crescendo dentro da empresa. Então, olha que incentivo bacana e legítimo. Você quer ver uma outra? Então, nós falamos do feedback, falamos de um programa de desenvolvimento que pode ser coletivo, um programa de desenvolvimento que pode ser individual. E se você virar e colocar, e aqui eu não estou falando para fazer com todos, vai depender da realidade da sua empresa, mas experimenta colocar essa pessoa dentro de um novo projeto dentro da empresa. Experimenta aumentar um pouco a responsabilidade desse colaborador e aumentar, junto com a responsabilidade, o nível de autonomia para tomar algumas decisões, naturalmente, de uma forma controlada. Como assim controlada? Primeiro, você tem que preparar a pessoa para isso. Entra, inclusive, aquele processo de delegação. Então, quando você olha para a sua estrutura e vê ali o que você, como empresário e gestor, precisa fazer ao longo do dia, da semana, do mês, e detecta que, ó, isso daqui é possível delegar, é delegável. E aí você vai lá, senta com o João da Silva, senta com a Joana e começa a conversar com ela. Ô, João, Joana, tem essa atividade aqui, ó, essa função, que hoje é parte inerente do meu portfólio de ações, mas que eu quero atribuir a você. E a partir de hoje começa a sua preparação. E aí você desenha isso e vai acompanhando essa transição, a evolução, o progresso do seu colaborador naquela função ali que você está delegando para ele, com o nível de responsabilidade, com o nível de autonomia. Poxa vida, se depois de uns 3 meses fazendo isso, 6 meses, quiçá um ano, aplicando isso de uma forma consistente, você não vê resultado, tem algo muito errado. E aí, de repente, se você já faz isso com maestria, a questão não vai ser tanto buscar maneiras de incentivar e de engajar, mas já seria detectar dentro do comportamento das pessoas se de fato o ambiente onde elas estão inseridas é um ambiente que elas estão em harmonia, que está alinhado com os valores dela. Porque pode ser que no meio do processo, por mais que nós não queiramos trocar porque é custoso,
você chega à conclusão que a sua empresa já até está fazendo aquilo que precisa ser feito, está tomando uma postura e garantindo que as pessoas sejam incentivadas, que as pessoas tenham condições de engajamento, mas a cultura da empresa, os valores da empresa estão totalmente desalinhados com aquilo que a pessoa espera, e aí a decisão, de fato, é de tirar a pessoa daquele ambiente, não tem jeito. Então, até para tomar essa decisão de um possível desligamento ou não, tomar a decisão se a questão com a pessoa é mais uma questão de realocação e de adequação, investir em incentivar e engajar as pessoas vai te ajudar. Ô, Gleidson, eu acho que não tem nada que motive mais as pessoas, e o motivo ele leva ao engajamento, que são coisas diferentes. Motivação é uma coisa, engajamento é outra coisa, engajamento tem outro nível. Mas não há nada que motive mais as pessoas do que resultado. Nada. Veja bem, nós somos motivados quando nós temos o resultado em algo. Eu costumo usar sempre essa ideia da matemática, né, de quando a gente está na escola. Ah, não gosto de matemática, eu não gosto de matemática. Aí você vai ver com o aluno, por que você não gosta de matemática? Porque não aprendeu matemática. Quando ele aprende matemática, ele sabe fazer, você, rapaz, esse treino não é tão ruim não, né? É legal. É porque aprendeu. Ou seja, teve o resultado com aquilo. Não há nada na vida que nos motive mais do que o resultado. Evidentemente que algumas pessoas têm um nível de resiliência tão alto que ela é capaz de esperar o resultado a longo prazo. Ok, parabéns, característica maravilhosa. Mas eu vou trazer o Rei Dalio aqui na conversa de novo. Vamos agir com a realidade. Vamos entender a realidade. A realidade não é, nem todo mundo é assim. Então, se eu sou gestor de uma equipe que eu preciso motivar para engajar mais as pessoas, o primeiro passo que eu preciso, a primeira coisa que eu preciso pensar para agir é como é que eu faço essas pessoas terem o mínimo de resultado possível? E aí você trouxe elementos como treinamento, desenvolvimento, crescimento dela, valorização, são todos elementos que vão ajudar a construir esse resultado com a pessoa. Então, o que eu vou fazer com alguém que eu vejo que está desengajado? Bom, se eu vejo que a minha equipe está desengajada, o que eu estou entendendo disso? Eu estou entendendo que ela não participa tanto dos processos, eu estou vendo que não há muito compromisso com o dia a dia, eu estou percebendo que o resultado entregue poderia melhorar ou nem está sendo entregue um nível satisfatório. Então, são esses elementos. Ele não está interessado em desenvolvimento, então são esses elementos que eu vejo desengajamento nas pessoas. Então, se eu ver esse desengajamento, eu simplesmente preciso setar qual é o mínimo possível a partir de cada um para que ele se sinta com sucesso no que ele faz, para que eu possa depois dar o próximo passo. Ao definir esse mínimo possível, agora eu vou trabalhar para que essa pessoa tenha resultado nisso. O que é trabalhar? É criar as trilhas de aprendizado que tem que criar, é o apoio que tem que dar, o treinamento que tem que fazer, o acompanhamento que tem que fazer, para a pessoa entregar um resultado e eu usar os elementos que você falou, de valorização verbal, né, do feedback positivo, do alinhamento que ela vai ter. Essa pessoa tendo esse bom resultado, cara, ela só precisa agora ficar consistente nesse resultado. A partir do momento que ela está consistente nesse resultado, eu vou para o próximo nível. E ela vai para o próximo nível muito mais interessada, porque ela falou, poxa, já tive resultado aqui, inconscientemente. Agora ela vai para o próximo. Então, se eu, como gestor, consigo fazer com que ela tenha resultado no que ela tem que fazer, ela automaticamente se motiva a fazer mais, que agora ela aprendeu e está tendo esse resultado. Faz sentido? Então, eu acho que é importante pensar e agir com foco em resultado de cada um para construir essa motivação, esse engajamento. Total. Eu acho que esse passo ele é fundamental e ele resume muito do que nós estamos falando aqui. É lógico que tem uma série de ações aí para se fazer a partir daí, mas eu tenho que parar de pensar essa questão de não quer. Vamos construir o resultado de cada um para construir esse engajamento. Ninguém se motiva mais ou menos a partir do resultado que não aparece. Aliás, se motiva menos, né? A partir do resultado que não aparece. Mas nada motiva mais do que resultado. Nada motiva mais do que alcançar
um resultado e mostrar para mim mesmo que eu posso fazer aquilo. Sim. Olha, Edson, daqui a pouco o empresário gestor vai ter a oportunidade de ouvir direto ao ponto. Nós estamos quase chegando no direto ao ponto. Antes, tem um elemento fundamental nesse processo de incentivar e engajar as pessoas, que é a comunicação. Já reparou que muita coisa acontece dentro da empresa em um mês e nem todo mundo fica sabendo daquilo que aconteceu. Quando você falou de resultado, me veio isso à cabeça. E aqui essa comunicação, eu não estou dizendo com isso que o empresário, o gestor, ele vai ter que dar detalhes estratégicos do negócio, não é isso. Porém, uma comunicação clara dentro da empresa do que está acontecendo, do que já aconteceu, ou do que se espera que aconteça, vai ajudar até como um balizador e um direcionador do foco das pessoas a esse resultado. Resultado global, beleza, comuniquei, e também aquele micro resultado que é mais individual. Então, quando o empresário e o gestor chega para o João da Silva, chega para Maria e comunica para ela, ô João, ô Joana, ô Maria, olha, para esse trimestre, para esse bimestre ou semestre, nosso alvo é esse. Esse é o alvo da empresa. E o seu papel, então o seu alvo dentro da empresa, no cargo que você ocupa, nas funções que você desempenha, é esse. Nós vamos saber que está havendo um progresso quando acontecer isso. Então, essa comunicação clara vai ajudar até a pessoa mesma iniciar um processo de autogestão. Ora, se nós já sabemos onde a empresa pretende ou precisa chegar, em 2 meses, em 3, em um semestre, ou nesse ano. Se nós já sabemos o que é o nosso papel para que a empresa chegue aqui onde nós queremos ou precisamos chegar, e nós temos aqui uma base aqui de alguns números, alguns indicativos, alguns indicadores de progresso ou não, pronto. O próprio colaborador, ele consegue até iniciar um processo de autogestão. Ora, se eu fizer isso aqui durante uma semana e produzir esse resultado, eu sei que eu estou no caminho. Tudo que eu produzir abaixo disso quer dizer que eu preciso de um realinhamento. E aí fica simples, porque o próprio colaborador ele pode chegar no líder, gerente, supervisor, o que seja, e falar, rapaz, olha, eu até reconheço que essa semana eu não produzi o que tinha que produzir, eu tenho clareza que teria que ter produzido X, 2X, 3X, eu produzi apenas Y, e eu preciso da sua ajuda. E aí os dois conseguem tomar até algumas decisões aqui. Essa ajuda do ponto de vista técnico, é infraestrutura, é do ponto de vista comportamental, e fazendo ali os alinhamentos e os ajustes necessários para que a pessoa desenvolva ainda mais a sua performance e entregue aquele resultado, que é o resultado inerente ao papel dela dentro da empresa. Então, olha o quanto que a comunicação, ainda que seja uma forma sutil, essa comunicação clara, objetiva, ela vai fazer toda a diferença no processo de incentivo e de engajamento das pessoas. E quando você mexe na área de tecnologia, que a pessoa principal interessada em um processo, por exemplo, aconteceu algum tipo de problema, você trabalha com tecnologia e a principal pessoa interessada ela é a última a saber. E por vezes ela fica sabendo por intermédio do cliente. Isso vai para quem trabalha com tecnologia na área de software, tecnologia na área de internet. Então você imagina, o setor de suporte é o último a ficar sabendo que teve um rompimento. E ficou sabendo porque o cliente ligou para falar. Isso envolve uma pessoa que trabalha com tecnologia na área das vozes, sobretudo voz sobre IP. Isso vale para quem trabalha em áreas de prestação de serviço ou não na área da indústria, em que o setor de compras, por exemplo, ele é pressionado a comprar rápido, barato e com qualidade. Só que aí o sistema lá de estoque está com a falha. E o setor de compras é o último a saber que ele não pode confiar no estoque mínimo que está aparecendo lá no estoque. Então, quando a comunicação não flui, pronto, você atrapalha todo o processo de engajamento, atrapalha toda a motivação da pessoa.
Imagina a equipe de vendas. A equipe de vendas é a última a saber que aquele produto que você compra para revender, ele não vai chegar no prazo. E eles estão lá rachando de vender e, inclusive, estão ali inspirados, estão motivados, quer bater meta, quer ultrapassar a meta. E depois que ela vendeu, descobre que aquele produto não vai chegar no prazo que normalmente chegava. E aí ele tem que voltar, calçar a cara, como diz o ditado, e fazer o contato com o cliente, poder avisar isso, correndo o risco de perder algumas vendas. E ainda ficar queimado com o cliente. Então, olha o quanto que a comunicação dentro da empresa é fundamental nesse processo de engajamento. Sobretudo, a comunicação oficial. E a comunicação oficial, ela precisa sobressair diante de um outro tipo de comunicação que às vezes acontece dentro da empresa, que é a chamada rádio peão. A comunicação oficial, ela precisa ser prevalecente. Ô, Gleidson, eu acho que você resumiu aí, cara. Assim, de tudo que a gente falou, mais o que você resumiu agora, a gente está falando de avaliação de desempenho por competência. Lá tem o que é preciso evoluir, o que é preciso melhorar, os indicadores de desempenho, tem tudo na avaliação de desempenho. Uhum. Então, nós precisamos de um podcast só sobre avaliação de desempenho, já falo aqui no ar, para gerar esse compromisso, para a gente fazer um podcast sobre isso. Olha que legal. A avaliação de desempenho, ela vai construir aquilo que eu falei sobre o resultado que a pessoa precisa ter, o próximo nível, ela vai mostrar exatamente o que é. E ela traz em si embutido um elemento sobre essa questão do resultado que eu falei que motiva, da psicologia positiva, que mostra que o ser humano, ele se motiva, e aí eu já disse que o motivo é um grau importante para o engajamento, que ele se motiva a partir do resultado e do desafio. Ou seja, a partir do momento que eu tive o resultado, eu tenho que ir para o próximo desafio. E eu tenho que fazer desse desafio o resultado para que eu vá para o próximo desafio. Quando eu construo o nível certo de desafio para cada pessoa da minha equipe, que não adianta eu colocar um desafio muito alto, porque ela não vai se motivar com aquilo, porque ela vê que não dá para chegar lá. E quando eu coloco, eu não estou falando de meta, não, estou falando de desafio de aprendizagem e construção. Ou quando eu coloco um desafio muito baixo, ela vai cumprir aquilo com o pé nas costas, ninguém se motiva naquilo. Né? Quando você tem o nível de desafio certo em relação à competência que você tem, você cria uma oportunidade, que é o papel do gestor, para que a pessoa entre em flow, que é outra terminologia da psicologia positiva. O que é o flow? É o fluxo máximo, é a produtividade máxima de uma pessoa que conecta o aprendizado com o resultado. Quando o gestor está atento a isso, ele consegue inserir desafios para aquela pessoa, para que ela veja, tenha ali um grau de dificuldade que não seja muito alto nem muito baixo, para que ela dê o próximo passo. E ela vai se motivando a cada ciclo de desafio, que ela vai gerando novas competências, vai criando o que você chamou de autoestima, autovalorização, e ela vai se engajando muito mais com aquela atividade, porque o flow, você se conecta com a atividade no nível em que você está altamente motivado ali. E ele só vem se você tiver um nível de domínio sobre o que você está fazendo, mais um nível de dificuldade também, que você precisa prestar atenção para fazer aquilo, que é onde gera o aprendizado. Então, quando você consegue inserir esses desafios dentro do trabalho das pessoas para elas gerando novas competências e dê o prazo necessário e consiga inserir desafios no nível certo, você está fazendo, você está simplesmente seguindo o que a psicologia diz sobre a motivação humana. As pessoas se motivam a partir daí. E a avaliação de desempenho, ela consegue ir criando, é lógico que ela está conectada aí com a descrição de cargo, tem outras coisas que a gente precisa falar, mas a avaliação de desempenho, ela vai te mostrando onde você está e para onde você tem que ir. E aí você vai já criando esses níveis aí. Então, não estou falando aqui de nenhuma maluquice da nossa cabeça, não estou inventando um monte de coisa, nós estamos usando o que a ciência do RH mostra que funciona há 200 anos, 200 não, que tem pouco tempo, há muito tempo, dentro das empresas em relação a desenvolvimento humano, em relação a desenvolver as competências necessárias a partir da motivação das pessoas. Maravilha. Empresário e gestor, escuta essa, direto ao ponto. Eu vou falar o meu, o Edson vai falar o dele nesse instante. Direto ao ponto, empresário e gestor, mapeie o nível de engajamento da sua equipe.
Como é que você vai fazer de forma simples? Pega o nome da galera, escreve e dá nota de 1 a 5 para o nível de engajamento. Uma forma bem empírica aqui. Dá nota de 1 a 5 para o nível de engajamento. Quanto mais perto de 1 quer dizer que tá ruim, tá baixo. Quanto mais perto de 5, tá alto. Depois toma uma atitude em relação a isso. Direto ao ponto. Achei até que você ia falar o meu aí. Direto ao ponto. Mapeie qual é o próximo nível de cada colaborador ou dos principais e treine-os para eles entregar resultado nesse primeiro passo. Não exagere, escolha o pequeno. Faça ele entregar resultado nesse primeiro. Então, treine, acompanhe, entregou o resultado, depois você vai para o próximo ponto. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. Aprenda a lidar com a realidade, com a verdade, e dê o próximo passo. Maravilha! Empresário e gestor, você participou do podcast Talento, Gente e Gestão com Edson Ferreira e Gleidson Silva. Muito bem, estamos ao vivo toda segunda-feira às 7h15 da manhã no YouTube e no Instagram. E estamos com outro podcast às 7h15 da manhã, às quintas-feiras, gravado. E se preferir ouvir, estamos no Spotify com o podcast Talento, Gente e Gestão. E nos vemos na próxima. Forte abraço e aproveita para você colocar um alerta. Se você está no YouTube, ativa o sininho para você ficar sabendo em primeira mão dos novos conteúdos no nosso canal lá no YouTube. Ativa o sininho do YouTube para você ficar sabendo de todas as novidades. Forte abraço. Até mais.